Yo, yo, yo! Hack the Bed in here. Groselha on the Rocks. Eu ia fazer um símbolo de gangue. Enfim. Too sweet. Eu sou o seu host, Hack the Bed. Estou aqui com o meu produtor Sebastian Lafayette, sempre presente, tal qual uma sombra, né? Tal qual uma bactéria circundando sempre ao redor, né, meus queridos? Sentir saudades. Desculpem a demora desde o último vídeo, mas como as pessoas que me seguem no Instagram, se você não me segue, me siga lá no Instagram. Vai estar aqui na tela em algum lugar. Aqui, não sei onde. A vida é não saber, né? Meu computador precisou ir pro concerto durante um tempo. Imediatamente depois de ter anunciado para as pessoas que eu ia lançar 2 vídeos por semana. As ironias da vida. Além disso, surgiram algumas pequenas inconveniências, mais problemas da vida adulta, de você precisar ser um homem tentando viver a vida no século XXI, né? O que é curioso, porque fazemos a ponte para o gibi do qual eu vou falar hoje, meus queridos. O gibi do qual nós vamos falar agora. Not All Robots. Mark Russell, um dos nomes mais interessantes dos quadrinhos nos últimos anos, né? Ele teve envolvido até o pescoço naquela parceria que teve entre a DC e a Hanna-Barbera, que rendeu gibis maravilhosos, como os Flintstones, que ele escreveu, e aquele que é o melhor de todos, na minha humilde opinião, escrito por ele, né? Que é o do Snugglepuss Chronicles, né? Que é o do personagem que aqui no Brasil é conhecido como o Leão da Montanha, né? Um gibi maravilhoso. Ele também escreveu recentemente Billionaire Island, que vai virar vídeo aqui no canal, mais dia menos dia. Já tô com o roteiro pronto. Roteiro eu quero dizer com alguns pontos topicalizados, que eu vou falar sobre de uma forma mais brisada, porque eu não gosto de ler roteiros, apesar de, como no último vídeo do Klaus, né, eu gostar de brincar com esse negócio de ter um roteirozinho no qual eu só vou ler, mas eu não gosto muito, eu acho meio mecânico demais. Eu gosto dessa coisa informal, dessa coisa humanizada, que é tipo, eu só tenho uma listazinha de tópicos aqui na minha frente e esse é o momento que eu falo como as salsichas são feitas, né? Diante de mim tá o meu notebook, com um bloco de notas aberto e alguns tópicos que eu anotei que eu quero falar sobre este gibi. Sobre o que é Not All Robots. Futuro distópico, a humanidade foi pro cacete. Bom, o mundo foi pro cacete, o mundo virou um wasteland por causa de guerra, por causa de escassez de recursos, por causa de aquecimento global. E os Estados Unidos conseguiram sobreviver criando domos, onde as cidades são dentro, né, os grandes agrupamentos humanos e urbanos existem dentro desses domos, né? E a humanidade sobrevive dentro desses espaços de forma relativamente parecida com a de hoje em dia. A gente tá falando, se não me engano, 2053. É uma sociedade muito parecida com a nossa de 2024, com uma diferença significativa. Os trabalhos agora não são mais feitos por pessoas, eles são feitos por robôs. Agora eles executam as funções sociais que a gente não gosta, esses papéis de trabalhar chão de fábrica, né? Aos humanos restou apenas algumas atividades mais próximas da arte, por exemplo, algumas coisas que os robôs ainda não conseguem fazer por não terem a delicadeza necessária para tal, como por exemplo, dito em algum momento de gibi que, por exemplo, barbearias, salões de beleza no geral, só humanos conseguem fazer, provavelmente por causa da delicadeza do trabalho, de quando mostra um robô tentando fazer isso, é uma pessoa prestes a ter a sua cabeça arrancada pela figura mecânica. Terrível. Esses robôs são sencientes porque eles têm um chip de empatia, o qual eles têm a autonomia o suficiente para ligar ou desligar. Eles não são meio que escravos, não são servos, eles são meio que uma terceira classe em si. E em vários momentos o gibi pergunta quem realmente tem o controle, quem atualmente controla a sociedade, porque você tem de um lado os humanos sendo tratados como animais de estimação dos robôs, e ao mesmo tempo os robôs são vistos como uma subclasse. Então você tem um choque dessas duas classes, choque de classes, por causa de ter sido sutil demais, né? Desse choque que vai vir a magia, né? Desse gibi, que vai ser onde esse gibi vai se mostrar maravilhoso.
A gente vê a história da perspectiva dos Walters, a família Donnie, o pai, Cheryl, a mãe e os 2 adolescentes, Sven e Cora, e o robô deles, o Razorball, que trabalha numa fábrica para produzir sabe-se lá Deus o quê. Eu acho que na verdade que ele trabalha numa fábrica de mandroides. Porque esse é o ponto importante da história. Existem 2 grandes eventos, 3 na verdade grandes eventos que vão mexer nas relações entre humanos e robôs. São eles o que eles chamam de glitches, né? Os glitch rates, que são robôs que simplesmente enlouquecem e matam pessoas, matam os seus donos do dia pra noite sem nenhum motivo. E com os robôs que controlam a sociedade, que controlam as leis, que regem a nação robô, relativizando isso ao máximo, dizendo, mano, humanos vão morrer mesmo, então são um saco de carne, osso e sangue, então são frágeis, não é nada. O segundo grande evento que vai mexer nas relações entre esses dois grupos é um incidente que ocorre em Orlando, na Disneylândia, no domo da Disneylândia, porque ocorre um acidente com o nível de gases dentro do domo, né, o nível de gases na atmosfera, e o resultado são 200 mil pessoas mortas da noite pro dia, enquanto andavam pelas ruas da Disneylândia, enquanto aproveitavam de socializar com o Mickey Mouse, meus queridos. O terceiro grande evento é a criação, o anúncio dos Mandroids, né, que é uma nova geração de robôs, só que agora eles são indistinguíveis de humanos, né? Ou seja, a ideia é literalmente cosmética, né? Ou seja, que você mudando o case dos robôs e fazendo eles mais próximos com a gente, mais próximos do humano, que a gente vai ter uma relação menos tensa com eles. Isso gera tensão tanto do lado dos humanos, que vem agora robôs que vão surgir, que vão ser indistinguíveis de humanos, então como eles vão, sabe... O fato deles poderem bater os olhos num robô e saber que ele é um robô é o único tipo de segurança que eles têm, já que tipo, esses bichos podem matar eles da noite por dia. E a gente tem também agora a insegurança dos robôs, porque eles estão se vendo substituídos. Inclusive o Razorball, como eu disse, trabalha numa fábrica que produz mandroides, ou seja, ele está criando as máquinas que vão vir para tornar ele obsoleto, e obsolescência é a palavra de ordem. É a palavra de ordem desse gibi, porque como o título denota, né? Not All Robots não é sobre robôs. Not All Robots é sobre obsolescência. Obsolescência de todo tipo, principalmente obsolescência de um modelo de masculinidade. Um modelo de masculinidade que já estava velho na metade do século passado e ainda menos válido, menos real hoje em dia, né? Os robôs vão metaforizar aqui o modelo do pai de família, que era o líder da casa, de uma família nuclear, papai, mamãe, filhinho e filhinha, sabe? Tem um momento que o Donnie, depois o Donnie porque existe essa troca. Enquanto a gente tem robôs que são humanizados, a gente tem humanos que vão ficando, talvez por causa do apocalipse, talvez por causa de toda a situação, do contexto ao redor deles, mas humanos que são embrutecidos a ponto de ficarem mecanizados. Tanto os filhos, né? E a Cheryl, que tem respostas sarcásticas, frias para eventos que deveriam ser maiores que a vida, como a gente faz. Em pleno 2024, a gente tá vendo cada miséria acontecendo e a gente fala, putz, mano, zoado. Por quê? Porque o que a gente pode fazer? Né? Qual o nível de... que outra reação a gente pode ter, pelo menos no primeiro momento, né? Esse gibi também é muito sobre isso, sobre como a gente pode de fato reagir a essas coisas, mas reagir de uma forma produtiva, de mudar a sociedade, né? Tem um momento em que tipo um jornal apresentado por humanos e robôs fala a respeito do desastre que aconteceu em Orlando, e acho que a Cheryl, se não me engano, ou a menina, a Cora, aliás, que fala, bom, o fino véu da civilidade foi bom enquanto durou. Sabe, esse tipo de resposta fria, mecânica, sabe, sarcástica. Por quê? Porque a gente tentando humanizar uma tragédia que é muito maior do que a gente pode reagir. Esse é o máximo que a gente pode gastar de tempo reagindo a esse tipo de coisa, porque é grandioso demais pra gente ter que lidar com isso. Ao mesmo tempo que o Donnie, o pai de família, é extremamente passivo. Ele vê o Razorball voltando da rua,
e se escondendo no quartinho dele, ruídos a noite inteira, e quando vão falar pra ele fazer alguma coisa, ele não, mas os robôs são a melhor coisa que aconteceu pra gente, e como vocês podem ser tão ingratos com essas pessoas que cuidam da gente. Ele é basicamente um traidor de classe, passivo na condição de gado dele. Percebam quando eu escolho algumas das palavras nesse vídeo à toa, ok, crianças? Wink, wink. Outro exemplo, existem quatro ou cinco, se não me engano, 5 executivos que são os homens mais ricos do planeta, porque eles são exatamente os homens que vieram com a tecnologia que criou os robôs, né? E tá num jornal, eles estão avisando a respeito eles estão debatendo a respeito da situação das tensões humano-robôs, né? E eles falando que eles chegaram a uma conclusão de que eles precisavam fazer alguma coisa para aliviar a tensão, mas não sendo isso possível, eles decidiram fazer mudanças meramente cosméticas, como é propor a ideia de nomes mais fofinhos para os quais as pessoas chamem os robôs, né? Tanto que o Razorball passa a ser chamado pela família dele de Snowball a partir daí. Mas notem, é uma bancada de humanos e robôs, e quem fala essa parte de como não chegamos a nenhuma mudança de fato, decidimos apenas mudanças meramente cosméticas, são os humanos. Esse é o tipo de reação que você imaginaria vindo de um robô que desativou o chip de empatia dele, mas não, são os humanos em questão que falam dessa forma mecanizada, sem nenhum tipo de empatia, de forma completamente distante de qualquer coisa humana, de qualquer humanidade, de qualquer coisa emocional no momento do deliver dessas notícias. Então, essas fronteiras entre o humano e o mecânico vão ficando cada vez mais turvas conforme a história avança. Eu não vou falar demais porque eu não quero dar spoilers, mas é basicamente uma gigantesca crítica contra o capitalismo e principalmente contra um modelo de masculinidade que não tem mais lugar no século XXI. Tanto é que o Mark Russell não é sutil a esse respeito, tem uma imagem em determinado momento da história, que são os robôs marchando putos, pela perspectiva de substituição, e essa imagem evoca aquela uma dos carinhas no... como é o nome? Eu anotei aqui. O Unite the Right Rally, né? Ou aquele rally que rolou em Charlottesville em 2017. Que era aquele bando de homem branco andando, de extrema direita, andando com tochas, né, falando, vocês não vão nos substituir. Da mesma forma, tem uma cena dessa série dos robôs andando nas ruas, né, com tochas dizendo que eles não serão substituídos, né, pelos Mandroids. É como o Galo fala, né, mano, o capitalismo é voraz, porque, tipo, o grande horror desse gibi, tanto pros humanos quanto pros homens especificamente da série, é esse aspecto da obsolescência de um modelo social. Enquanto isso, a gente vê os adolescentes e as mulheres tendo que lidar com esse fogo cruzado, ao mesmo tempo que eles tentam orbitar com, tipo, o Donnie se sentindo cada vez mais emasculado, ao mesmo tempo que o robô ocupa a função que um dia teria sido a do Donnie enquanto líder da família, mas ao mesmo tempo que, tipo, ele tá substituindo eles não apenas em termos de gênero, mas também em termos de espécie, né? E é interessante como são exatamente esses elementos, os dois adolescentes e a Cheryl, né, a esposa, que vão ser os motores das mudanças na história, né? A partir de um diálogo entre o Razorball com a Cheryl, em que ela mostra ela é absolutamente sincera com o Razorball e demonstra muita humanidade e empatia para com ele, que o próprio Razorball vai começar a rever as próprias atitudes, né? Porque em determinado momento da história você vê um levante dos humanos, uma frente de defesa dos humanos, e ao mesmo tempo tem uma frente em defesa dos direitos dos robôs, ambos os lados dispostos a pegar em armas, né? No final das contas, a crítica de Not All Robots eu sinto que é muito sobre não adianta, não é só apenas a respeito daquilo que a gente já está experienciando hoje em dia, de que a gente está criando aqueles que vão nos substituir, seja por meio de inteligências artificiais, seja por meio de máquinas mesmo, mas às vezes é mais uma questão de, tipo, a gente está treinando empresas que, por sua vez, estão tentando fazer o máximo possível para acumular o conhecimento que nós enquanto indivíduos temos, para que a gente seja completamente substituível. Você não quer fazer aquele negócio da reserva de mercado, né, mano? De que, tipo, você não quer fazer esse trabalho, mas tem outras 50 pessoas do lado de fora dessa porta que vão querer fazer por metade do que você cobra. Você tem certeza que você não quer? É sobre isso, né? É sobre isso também. Opa, minha garrafinha, desculpem.
E ao mesmo tempo, como eu disse, é sobre isso, dessa obsolescência masculina, né? Mas mais importante é também sobre como tudo isso é sobre como gente achando que é possível você consertar o capitalismo. E no final das contas não se trata a respeito de consertar o capitalismo, se trata a respeito de demolir ele. O momento de real mudança que a gente vê na série é exatamente quando... Eu acho que eu vou spoiler demais, então eu vou me conter aqui, mas quando um grupo de pessoas, quando a gente descobre que é possível um modelo de vida diferente do que existe dentro do espaço urbano, vamos colocar dessa forma, por mais que ele tenha uma quantidade X de riscos, mas aí você se pergunta, mas tipo, talvez qualquer coisa, por pior que seja, talvez seja melhor do que isso. Em um determinado momento da história, eles mencionam que tudo começou a dar errado quando a gente começou a confundir o valor nosso enquanto pessoas, com produtividade, que é uma coisa que eu acho que eu mencionei no vídeo do Klaus, né? Que no capitalismo nosso valor é diretamente proporcional ao quanto a gente produz, tanto em termos de trabalho propriamente dito, quanto de capital, né? De dinheiro. E Not a Robots é muito sobre isso. É muito sobre um modelo de sociedade. Você pode tentar sofisticar, aperfeiçoar, criar uma nova geração de pessoas para fazer esse trabalho que a gente não gosta. O problema não é o trabalho em si, o problema é o capitalismo. Porque enquanto o sistema estiver norteando as classes, enquanto a gente estiver orbitando sobre o sistema de classes, qualquer mudança vai ser exatamente isso que fazem quando tentam mudar o nome dos robôs, uma mudança meramente cosmética, uma mudança que tipo não é uma mudança profunda de fato, não é uma mudança estrutural, é uma mudança que só parece que alguma coisa está sendo mudada, mas no final das contas os mesmos sistemas estão sendo mantidos para manter as mesmas pessoas com o mesmo nível de poder que elas sempre tiveram e que, se depender do capitalismo, elas sempre terão. Falei bastante do texto do Russell, eu queria falar um pouco da arte do Deodato, porque, cara, ele é o desenhista para essa edição. Nos textos do blog eu já disse que tipo, nem sempre o estilo do Deodato funciona comigo, clica comigo. Isso, claro, eu tô falando de uns trabalhos também de uns 20, 30 anos atrás. Ele evoluiu muito como artista, né? Quando eu falo esse tipo de coisa, me vem à mente o Hulk, o Homem-Aranha dele no começo dos 2000, né? E mais por uma questão de tipo, era um roteiro que pedia alterações, um trânsito entre humor e seriedade muito rápido, às vezes de um quadro pro outro. E o estilo fotorrealista dele acabava não dando tanta margem para esse tipo de coisa. Para menos que tipo o estilo do Romita Jr., que tem rostos extremamente expressivos, ou os estilos do Gary Frank e do Dale Kell no Hulk, né? Acabava funcionando melhor para esse tipo de roteiro. Aqui, no entanto, funciona maravilhosamente bem. Por quê? Porque, primeiro, que o estilo fotorrealista dele acaba fazendo a gente ouvir as vozes desses personagens de uma forma muito, muito clara. E ele é muito inteligente em usar pro rosto do Donnie, que é um homem ordinário, medíocre, pequeno, usar o rosto do Michael Douglas no Um Dia de Fúria, né? Que é basicamente um personagem que é como o Donnie, só que enquanto o personagem do Defense naquele filme ele ainda oferece alguma oposição ao mundo que está tentando emascular ele, pelo menos na cabeça dele, aqui não, o Donnie é completamente medíocre, é completamente ordinário, então essa justa posição acaba funcionando maravilhosamente bem. Ao mesmo tempo, como o humor vem de robôs sem expressão e de humanos mecanizados, você não pede rostos muito expressivos para funcionar como parte da piada, né? A graça não está na expressão das pessoas. A graça está exatamente nelas dizerem coisas sarcásticas ou da reação delas em rostos frios e muito robóticos, né? Então aqui acaba funcionando maravilhosamente bem. Além, claro, dos cenários que são lindos. Então foi uma colaboração feita nos céus, né? Uma colaboração muito, muito feliz que ocorre aqui entre o Deodato e o Russell. Tem dois diálogos que eu queria mencionar aqui. O primeiro é uma frase que abre... uma frase importante que é dita em um determinado momento do gibi pelo líder da revolução, que, como eu disse, é o rapaz negro, né? Que ele é um barbeiro, como eu disse, barbearias, né?
Elas. Não, existe o elemento simbólico de barbeiro enquanto um artista, mas também da barbearia, que sempre foi um ponto onde grupos minoritários tinham um lugar seguro, né? Não é para menos que em algumas manifestações, quando o pau comia e a polícia ia pra cima dos manifestantes de diferentes grupos, eles sempre podiam se esconder em algumas barbearias que tinham aqueles construtos em espiral na porta, manja? Aquilo é um sinalizador de tipo. Manifestantes, sabe, negros, pessoas sofrendo violência policial, vocês vão ter um lugar seguro aqui. E é interessante você pensar nisso, né? E ele fala em um determinado momento, eu separei aqui. Eles vêm dirigindo o show por anos. Ele tá falando de robôs, mas pensa que tipo, ele pode estar falando de um outro grupo, talvez. Pensa assim. Eles vêm dirigindo o show por anos. Eles controlam a polícia. Então por que eles estão putos, juntando montanhas de armas? Por que eles estão furiosos? Eu acho que a resposta é a seguinte. Eles sempre imaginaram que a estrutura do poder estava do lado deles. Eles pensaram que o poder dos seus chefes era o poder deles próprios. E agora que eles foram abandonados, eles decidem se armar, porque tudo que lhes sobrou foi a ilusão desse poder. Ainda uma continuação desse diálogo que ele diz no momento posterior, é em que ele fala a respeito por que a gente então se joga nesse mundo tentando fazer qualquer alteração, sendo que nós somos insignificantes lutando contra um sistema gigantesco. E o que ele diz é o seguinte: nenhum esforço para mudar o mundo é desperdiçado. Ou esse esforço vai mudar de fato o mundo para aquilo que ele deveria se tornar, ou vai nos mudar para aquilo que é mais próximo daquilo que nós deveríamos ser. Not a Robot. 9 de 10. É isso, crianças. Groselha on the Rocks de volta. Videozinhos mais curtos eu vou tentar. Ok? Ok. Too sweet. Pai precisa almoçar.